Amados, nós vamos trabalhar um texto muito rico, que está lá, como eu afirmei, em Efésios, capítulo 4, versículos 20 até o versículo de número 33. Nós vamos ler o versículo 21, que diz: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Feche seus olhos, curva sua cabeça, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, aqui estamos para te agradecer, Pai. Agradecer por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Agradecer pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor derrama para cada um de nós, Pai. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos privou, não deixou que acontecesse conosco. Tanto aqueles que vimos e principalmente os que não vimos, que são tantos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor derramado sobre nós. Transmite para cada um a palavra que o Senhor deseja. Assim como o Senhor já o fez através dos louvores, das leituras, assim faz através dessa mensagem, Pai. Que ela não saia de mim, e sim do Senhor, Pai. Que ela encontre morada em cada um do coração dos teus filhos que aqui se encontram. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a temática que nós vamos trabalhar hoje, ela tem por título evidências. Porém, não é a evidência lá do Chitãozinho e Chororó, certo? É a evidência de uma verdadeira conversão. A evidência que vai transmitir para o mundo que eu e você somos uma nova criatura. Evidência que vai falar por nós que Cristo habita dentro de nós. Muitas pessoas entendem o ato de conversão como sendo aquela ação que é feita por vezes após um culto público, ou por vezes após de algum evento cristão, onde se faz um convite, onde se faz um apelo, e as pessoas que ali estão levantam uma de suas mãos, vêm até aqui na frente, e é dito que aquelas pessoas aceitaram a Jesus. Porém, esta prática, ela não é oriunda nem da Bíblia, nem muito menos dos eruditos, dos pais da igreja. É interessante porque tal ação, ela é nova para cada um de nós. Ela iniciou-se no século XIX com um presbítero americano chamado Charles Finney. Ele entendia que os pecadores tinham que ser chamados aqui à frente para serem limpos, para serem purificados, para terem os seus caminhos pecadores, pecaminosos, renunciados. Porém, essa prática ela não é encontrada nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento e nem em 19 séculos de história cristã. Um agravante a essa metodologia é algo bem interessante, porque cria na mente de algumas pessoas que só pode se aceitar a Jesus estando limpo, puro. Exemplo, quantas vezes talvez você já não ouviu alguém falar assim: eu ainda não estou pronto para aceitar. Preciso deixar muita coisa. Preciso melhorar muita coisa. Estar com um pé dentro e outro fora é melhor não estar. Alguém já ouviu esse ditado? Alguém já ouviu alguém falando isso? Tal afirmação, ela bebe na fonte de acharmos que ao vir aqui na frente,
tudo vai ser mudado. De ao vir aqui na frente, tudo vai ser transformado. E aí, a pessoa vem, e ao retornar para casa, vê que nada mudou. Ou até piorou. Porque tem outro ditado que diz que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. E aí tal pessoa coloca a culpa em si, afirmando que não era a hora, afirmando que não era aquele momento, que ela não estava pronta, fazendo com que talvez a mesma não deseje mais estar em nenhum ambiente como esse, ouvindo a palavra, porque não é digno talvez de estar ali. É agora que talvez você pergunta: sim, pastor, mas como eu vou identificar quem se converteu ou não? O Senhor não faz esse apelo. E aí? Como saber se o irmão que está ao meu lado é convertido ou não? É aí que vamos entrar no texto propriamente dito. Paulo, ele relata aos Efésios, nesse capítulo 4, a necessidade, ele inicia no versículo 1, transmitindo a necessidade daqueles que criam em Cristo, viver em unidade. Entendendo que são muitos, porém, todos fazem parte de um só corpo. Entendendo que um corpo, ele é plural, em muitas pessoas, mas singular, porque é apenas um corpo. É interessante, queridos, que através do ensino de Paulo, aquelas pessoas de Éfeso que tinham se convertido ao ouvir as palavras de Cristo e tinham sido ensinadas pelos discípulos, a partir daquele momento se iniciava um processo e nós conhecemos bem como santificação. É onde a lista que Paulo vai estar fazendo demonstra para nós e para o mundo tais evidências da nossa conversão. O processo de santificação da nossa vida evidencia a nossa conversão, evidencia o chamado que Deus tem para cada um de nós. E Paulo, ele vai listar até o versículo de número 33, alguns itens que cada um de nós deve, que cada um de nós precisa, que cada um de nós necessita estar buscando, para que essa conversão, para que esse processo de identificação, ele possa fazer com que outros cheguem até a plenitude da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento nós vamos avançando e vamos ver quais são as evidências dessa conversão. A primeira vai estar lá no versículo 21, 22 e 23, que diz: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. O primeiro ato da santificação, que vai fazer com que o caráter de Cristo seja demonstrado através da nossa vida, é que precisamos avaliar os nossos desejos. Precisamos avaliar aquilo que desejamos. Porque após a nossa conversão, o Espírito Santo que passa a habitar em nós, começa a trabalhar. Ele começa a arrumar a casa. E uma das coisas iniciais que Paulo relata são os nossos desejos. Os nossos desejos, eles precisam estar sendo avaliados. Essa característica, queridos, ela vai ser preponderante na sua caminhada de vida cristã. Pois é a partir dela que todas as outras vão se desenvolver. É a partir do seu desejo que as demais coisas, elas vão ser desenroladas. Porque aonde está o meu tesouro, o meu desejo, a minha vontade, está o meu coração.
É a partir de que a nossa trajetória, ela vai sendo modificada. Pois se os meus desejos, eles não estiverem alinhados com o desejo do Pai, eu estarei indo para um lado e Ele para o outro. Queridos, tal ação de não avaliar os nossos desejos, de não colocar na mesa e analisar, talvez fará com que venhamos a cada vez mais nos distanciar dele. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Até um momento em que talvez você olhe para trás e não veja mais de onde você saiu. O seu desejo, ele vai fazer com que você se aproxime mais ou você se distancie mais daquele que você ouviu, ao qual Paulo relatou no versículo 21, e daquele ao qual você foi ensinado sobre. A primeira evidência que transmite para mim e para você uma conversão e um processo de santificação é estarmos avaliando os nossos desejos. É estarmos avaliando o que o meu coração quer em primazia. Porque o que ele quer é o que você vai buscar. Amados, temos desejado querer o nosso Deus? Essa evidência, ela é muito importante para a minha e para a sua vida. No versículo de número 24, nós vamos ver o segundo ponto. Que ele diz: e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. A primeira coisa é avaliarmos os nossos desejos. A segunda é desejarmos fazer. Desejarmos fazer o quê, pastor? Aquilo que Deus quer para a sua vida. Mas o que Deus quer para a minha vida? Você já sabe, porque essa pergunta você já fez muitas vezes. Se a primeira característica da conversão é eu avaliar os meus desejos, a segunda é de fato eu desejar fazer aquilo que Deus quer que eu de fato faça. Essa palavra revistam-se, que vocês leram no versículo 24, ela está em uma voz no português chamada de voz ativa. Ela indica que somos nós que devemos e que desejamos nos revestir. Assim como colocamos uma roupa, assim como escolhemos o traje que você escolheu para vir aqui hoje, assim também deve ser a ação de você desejar fazer aquilo que Deus quer para você. O tempo desse verbo no grego é chamado de aoristo. Ele indica o passado, o presente e o futuro. Indica que o meu desejo de fazer a vontade de Deus para a minha vida é necessário, ou foi necessário ontem, é necessário hoje, e vai continuar sendo necessário amanhã. A busca, ela é contínua. Nos é necessário desejar fazer aquilo que o Pai quer que nós façamos. Amados, essa é a segunda evidência da verdadeira conversão no nosso Senhor Jesus Cristo. Em algum momento da trajetória de Cristo, perguntaram qual era a vontade de Cristo, qual era a vontade de Jesus, qual era o desejo que ele tinha. E ele disse que o trabalho que ele tinha era cumprir a vontade do seu Pai. O que ele tinha a fazer era cumprir um chamado ao qual tinha sido designado desde a fundação do mundo para ele.
qual é o meu trabalho? Qual é o seu trabalho? Avaliar isso é interessante, queridos, porque vai nos ajudar nessa trilha que nós caminhamos até chegar ao céu, evidenciando para as pessoas que estão ao nosso redor que de fato o Espírito Santo habita em cada um de nós, mesmo sendo seres imperfeitos, mesmo sendo pessoas falhas, mas buscamos avaliar os nossos desejos, buscamos estar cada vez mais fazendo aquilo que o Pai deseja que nós venhamos a fazer. Quando nós avançamos um pouquinho, no versículo de número 25, Paulo, ele diz para aqueles da igreja de Éfeso o seguinte: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Amados, a sua mão mente para a sua outra mão? Sim ou não? Por quê? Porque elas fazem parte do mesmo corpo. Vivemos em uma sociedade que por vezes o que mente se dá melhor do que aquele que fala a verdade. Vivemos em uma sociedade que por vezes o outro não está preparado para ouvir tal verdade. E aí você tem que dar um jeitinho para que aqueles ouvidos eles possam estar acolhendo aquilo que vai ser dito. Vivemos por vezes a dificuldade que Asaf retrata no Salmo 73, onde em algum momento da sua vida ele olhou e disse: rapaz, é inútil talvez seguir as coisas certinhas. É inútil por vezes guardar o meu coração, porque quem assim não o faz prospera, e eu que o faço só vivo em desgraça. Mas é interessante que ele, ao se aproximar do santuário de Deus, ele teve toda aquela ideia desmistificada. Quando ele vê que Deus coloca algumas pessoas em lugares altos, porém escorregadios. Amados, precisamos falar a verdade. Mas para nós que nos convertemos, devemos buscar dia a dia a santificação. E é mister falarmos a verdade. Talvez nesse momento possamos nos perguntar: qual mentira estamos contando? Qual mentira você está contando? Qual mentira eu estou contando? Talvez uma dessas mentiras seja: eu consigo fazer sozinho. Talvez uma dessas mentiras seja a que você diz para você mesmo: eu consigo fazer só. Eu não preciso estar próximo de ninguém para fazer ou para ser. Sozinho tá bom demais. Talvez uma outra mentira seja: eu não estou distante, eu só estou dando um tempo. Talvez seja essa mentira que eu conto para mim todos os dias. Eu não sou uma pessoa que estou distante. Não, eu estou só dando um tempo. Eu estou só ficando aqui na moita. Eu estou só relaxando. Talvez, queridos, não seja nenhuma dessas duas. Talvez seja aquela de que quando eu terminar, quando eu conquistar, quando eu chegar eu me aproximo mais de Deus. Eu chego mais próximo do que o Pai quer. Eu me aproxego daquilo que Deus designa para mim. Qual é a mentira que eu tenho contado para mim mesmo? Amados, Paulo ele orienta aqueles que ouviram o Evangelho de Cristo, aqueles ao qual foram ensinados pelo Pai a falar a verdade. E talvez a melhor pessoa para você falar a verdade seja você mesmo. A melhor pessoa
para você falar a verdade, é você mesmo. Porque por vezes nós nos enganamos. Colocamos subterfúgios nas nossas vidas. E vão criando camadas, 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 camadas. E essas camadas vão cada vez mais nos distanciando daquilo que de fato Deus quer para cada um de nós. Amado, fala a verdade. Não para mim. Porque você não me deve nada. Você vai cansar de ouvir isso. A mim, você não deve nada. Fala a verdade para Cristo. Porque foi Ele que morreu por você. Foi Ele que morreu por mim. E é a Ele que devemos a nossa vida. Quando nós avançamos no texto, nós vamos chegar no versículo 26, que ele é extraordinário. Que ele afirma: irai-vos, mas não pequeis. Não se deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, pois ela, a ira, cria oportunidade para o diabo. A quarta característica que ajuda que nós venhamos a ser identificados, a nossa conversão, ela é transmitida para os demais quando eu me domino. Se a primeira fala com que eu e você precisamos avaliar os nossos desejos, a segunda afirma que é necessário fazermos aquilo que Deus quer para nós. A terceira diz que aquele que o Espírito Santo habita fala a verdade, principalmente para si. A quarta, ela diz que eu preciso me dominar. Amados, essa evidência, ela precisa ser latente em nossos corações. A Bíblia, ela orienta que se você souber que seu irmão tem alguma coisa contra você, e você vai dar a sua oferta, você precisa deixar essa oferta lá e voltar para se reconciliar com seu irmão. Às vezes o domínio que nos falta cria inimizades, problemas, que fazem com que esta oferta que nós por vezes trazemos, seja necessário deixá-la do lado e resolver o problema que faltou por uma falta, que faltou em relação ao domínio. Existem orações, por vezes, que não sobem, louvores que não sobem, pregações que não sobem, porque o nosso coração está irado. O nosso coração está irado. O nosso coração está pesado. Amados, a Bíblia diz que a ira, ela não é pecaminosa. A Bíblia diz que eu perdurar nessa ira, eu insistir nessa ira, eu não resolver essa ira, eu não buscar sanar essa ira, sim, é pecaminosa. E faz com que a minha oração por vezes não chegue aonde eu quero que ela chegue, aos ouvidos do meu Pai. A pregação, ela não chega de mim para Cristo. O louvor, ele não chega. Amados, é necessário nos dominar, porque essa é uma evidência para aqueles que estão ao nosso lado, de que Jesus Cristo nos transformou. A quinta, nós vamos ler no versículo 28, que ele diz o seguinte: quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Nesse momento, querido, talvez a gente pudesse dizer assim: pastor, o senhor pode pular essa parte, porque aqui ninguém rouba, e eu tenho certeza disso. Pode pular, que está tudo certo. Será, queridos? Será que em alguma área da nossa vida nós não estamos roubando? Você já parou para se analisar? Será que em alguma área da sua vida você não tem roubado algo? Amados, pense comigo. Judas, ele roubou o nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele roubou por 30 moedas a liberdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele roubou aquilo que talvez o ser humano tenha de melhor, que é a sua liberdade. Amados, liberdade essa que após foi elevada a um grau de condenação à morte. E talvez nós estejamos dizendo que ato absurdo roubar a liberdade de alguém. Mas pare para pensar. Talvez naquela palavra: depois eu leio, depois eu oro. Eu vou assistir aqui um pouquinho e depois eu vou ler e vou orar. Eu vou assistir aqui mais um capítulo dessa série, porque eu li só assisti 2, cada um com 45 minutos. Eu vou assistir mais um e daqui a pouco eu vou ler, eu vou orar, eu vou conversar com Deus. Depois eu faço minha devocional. Eu estou tão cansado, eu trabalhei tanto. Depois eu faço. Hoje eu não vou para a igreja, porque é a final do meu time do coração. Eu estou tão indisposto hoje. Está chovendo. E etc. Já parou para imaginar que roubamos o tempo que era de Deus para nossas vidas? Todos os dias. Amados, isso é muito interessante. Porque nós roubamos o que é de Deus e nos entregamos para outras coisas. Talvez alguém pudesse pensar que eu falaria de dinheiro. Não, queridos. Dinheiro é com você e Deus. Você se resolve com Ele. Mas o seu tempo é muito precioso. E é nele que Satanás por vezes ataca. Esteja atento. Esteja atento e busque essa evidência da sua conversão, onde você vai desejar mais o Pai e menos as coisas. Versículo 29 e o versículo de número 30, Paulo ele diz algo extraordinário. Evitem o linguajar sujo, insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo, que Deus o selou, que Ele colocou sobre você para o dia em que nos resgatará como sua prioridade. Amados, o sexto ponto, para trazermos como evidência para a nossa vida, é cuidar da língua. É termos um cuidado extraordinário com a nossa língua. Às vezes erroneamente imaginamos que isso que Paulo fala está enquadrado nos palavrões da vida. O que ele está falando, querido, é que o povo evite fofoca, disse-me disse, ouvir aqui e entregar ali, porque isso não é útil. Amados, precisamos analisar algo interessante, porque eu creio que na semana passada, em um dos encontros que eu participei, que a fofoca, ela é diferente de um comentário. Os amados sabiam disso? Porque a fofoca, ela se propaga. E o comentário, ele fica ali. Já imaginou? Eu chego e conto, deixa eu ver, conto para a irmã Laudi. A irmã Laudi não vai falar para ninguém. Né, irmã Laudi? A irmã Laudi não vai contar para ninguém. E aí, eu disse, irmã Laudi, olha, eu não gosto de Felipe. Aí ela vai dizer, por que, pastor, o senhor não gosta de Felipe? Eu disse, porque Felipe é muito alto. Pronto. E aí, isso foi o quê? Um comentário. Mas vamos para a fofoca? A irmã Aldir pega e fala para o Edson. O Edson vai e conta para Marcelo. Marcelo, que é muito amigo de Cleito, conta para Cleito. Cleito, que é um túmulo, conta para Isabela. E Isabela fala para Deus o mundo, de lá de Igaraçu. E chega na boca, no ouvido de Felipe, o seguinte: Felipe, olha, o pastor disse que não gosta de tu,
Porque tu é feio, baixo, liso, não sabe jogar bola e ainda por cima torce pelo esporte. O final é a última característica, é a pior que tem, né? Amados, vocês viram que quem conta um conto aumenta um ponto. Cuidado com a língua. Cuidado com aquilo que você transmite, porque ela é uma característica importantíssima da evidência de uma conversão. Amém, queridos? Amém? Amém. Todos estão atentos? Todos estão atentos? Amém, glórias a Deus. Último ponto, versículo 32, diz o seguinte: em vez disso, preste atenção, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns pelos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amados, essa é uma evidência extraordinária daquele que é habitado pelo Santo Espírito, que é a capacidade de perdoar, a capacidade de pedir perdão, a capacidade de reconhecer que errou, a capacidade de chegar para alguém e dizer: eu estava errado, me perdoe. Amados, precisamos sempre lembrar que não perdoar, o ato de não perdoar, faz com que nós nos achemos melhores do que Deus. Pois Ele perdoou a cada um de nós em Cristo Jesus. Ou seja, se eu não perdoo meu irmão, eu me acho talvez melhor do que Cristo, do que o próprio Deus. Amados, nesse momento, a quem você precisa pedir perdão? Quem você precisa perdoar? A quem você precisa dar o braço a torcer e chegar e dizer: me perdoa, eu não deveria ter dito aquilo, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria qualquer coisa. Amados, quantos amigos nós precisamos perdoar? Quantos irmãos em Cristo nós não precisamos pedir perdão? Quantos cônjuges, maridos e esposas, não precisam ouvir talvez de você hoje: me perdoe, minha filha, meu filho? Quantos familiares não necessitam ouvir de nós: um pedido de desculpa, um pedido de perdão? Talvez hoje seja o dia. Queridos, talvez esse seria o momento para que eu viesse a falar assim: você que entendeu o que o Espírito Santo falou ao seu coração, seja você cristão ou não, vem aqui na frente. Mas eu não faço esse convite. Eu não apelo para o emocional de ninguém. Mas eu faço um outro. O convite que eu faço é: aquele que ouviu, aquele que guardou, aquele que assimilou tais palavras vindas de Cristo e não de mim, pratique elas lá fora. Pratique elas daquela porta para fora. Esse é um convite que eu faço para mim mesmo e para cada um que aqui estão. Passe a semana desejando Deus, falando a verdade para você mesmo, dominando-se, não roubando aquilo que é de Deus e não seu, domando a sua língua,
e perdoando. Treine tudo isso. Domingo que vem, a gente vai estar aqui junto para apresentar a Deus tudo o que produzimos durante toda a semana, que vai ser o nosso culto, que vamos entregar a Deus. Ele não vai estar vazio. Ele vai ter algo, tentativas, vontades, erros e acertos, mas teremos alguma coisa para apresentar ao Pai. E não apenas está ouvindo o que Ele tem mais uma vez para falar para nós. Sabemos que haverão tropeços e falhas, mas tudo isso faz parte do processo. Mas vamos, em nome de Jesus, queridos, evidenciar para o mundo tal conversão, tal renovo, tal transformação do Espírito na nossa vida, demonstrando quão grande é o nosso Deus. Onde, através de vocês, todos hão de ver, ouvir, sentir quão grande é esse Rei. Permita-se ser usado por Deus a praticar tais ensinamentos oriundos do Pai e não meu, durante essa semana, durante esse mês, durante esse ano. Amados, esse Deus, Ele faz com que a terra esteja alegre. Alegre não pela falta de problemas, porque eles estarão presentes na nossa vida até o fim dos tempos. Mas alegres, porque mesmo em meio aos problemas, Ele está conosco. Esse é o Deus que te chamou. É o Deus que deseja que você obedeça cada dia mais a Ele, que você fale a verdade, que você esteja honrando cada dia a Ele, com a tua vida, com o teu tempo, com as tuas primícias. É esse Deus que você deve a vida, meu irmão. Ele é a própria luz que tem iluminado todo o teu caminho. Todos hão de ver quão grande é esse Deus na tua vida, meu irmão. Se alegre, esteja feliz em evidenciar para aqueles que estão ao seu lado quão grande é esse Deus. Tenha cada dia mais em si as características que irão levar Cristo para outras pessoas, sem talvez você precisar falar. Evidencie a sua conversão, evidencie o processo de santificação para aqueles que estão próximos a você. E eu reitero o meu convite, não para vir aqui, mas sim para ir lá na rua, lá no trabalho, na sua casa, na faculdade, no colégio, em qualquer lugar onde você estiver. Seja sal e luz lá. Evidencie as características do Espírito Santo na sua vida. Testemunhe do amor de Cristo aonde você estiver. Porque esse Deus é grande. O Cordeiro é o leão. E a Ele nós agradecemos pela nossa vida. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor é na minha vida e na vida dos teus filhos, Pai. Obrigado, Pai, porque mesmo sem merecermos, o Senhor, através da tua graça, do teu amor, nos concede não casas feitas por mãos humanas, mas moradas celestiais, no mais sublime céu, Pai. Muito obrigado por nos tornar concidadãos do céu, pela tua morte na cruz do Calvário, Pai. Quão grande tu és, Pai. Que esse desejo por ti esteja vivo no coração de cada um dos teus filhos, Pai. Que tais características que o teu Santo Espírito iluminou o teu servo Paulo a escrever à tua igreja estejam latentes, vivas, fortes nos nossos corações.
Que venhamos a desejar demonstrar tudo isso lá fora, onde o mundo precisa da luz da tua igreja. Porque aqui, glórias a ti, está bem iluminado, ó Pai. Que tal evidência seja transmitida para aquele que talvez está nesse momento perdido. Ó Pai, quieta o coração dos teus filhos, a começar do meu, Pai, a fazer o que o Senhor deseja e não o que eu quero, a demonstrar que o Senhor é grande e não eu, a demonstrar que o Senhor pode e não eu. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que o Senhor conduziu até aqui hoje. Filhos escolhidos a dedo por ti para ouvir o que o Senhor desejava transmitir através de louvores, textos e pregação. Que cada um sinta-se privilegiado pelo teu amor que não nos abandona, pelo teu amor que não nos deixa talvez aonde nós queríamos estar. Obrigado, Pai, por esse tão grande amor. Te peço, Pai, que o Senhor conduza a nossa semana da maneira que foi esta, Pai, de bênçãos. Se há alguma enfermidade em meio de alguma família, Pai, o Senhor venha estar sanando, sarando, curando, Pai. Aqueles que precisam de restauração em alguma área da sua vida, esteja recebendo. Aquele que precisa se libertar de algo, Pai, esteja sendo liberto. Porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, Pai. E que o amor de Deus, o tão grande amor, juntamente com a graça, a maravilhosa graça, untados, anelados, alinhados com o poder do Teu Santo Espírito, as consolações, o conforto, esteja sendo derramado sobre cada um dos Teus filhos, ó Deus, tanto aqueles que estão aqui, quanto muitos outros espalhados por toda a face da terra, e que o Teu santo povo possa dizer amém. Sente-se, querido, faz a tua oração silenciosa. Tenha uma semana de paz na presença do Senhor.